Começa agora o JBR News desta terça-feira, dia 13 de abril, direto de Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rodolfo Lago e Estevão Damásio, levamos para você o principal fato da capital federal. Sempre com muita análise, com bastidores, mas só um fato. Esse é o Podcast. É mais curtinho, mas no final de semana vocês têm o podcast do Imagem e Credibilidade. E a pauta de hoje é a CPI da Covid e os seus desdobramentos, vamos dizer assim, até porque amanhã está definida uma decisão por parte da Corte, que é o Supremo Tribunal Federal, com relação a esse assunto, mas o Senado, que é a casa que terá que instalar essa CPI, já está movimentada e já, inclusive, levando a crer que sairá realmente essa CPI, mas um pouco diferente do que foi imaginado. Então vamos lá entender um pouco melhor isso. Vamos até ele. Rodolfo Lago, está contigo. Pois é, Alexandre, Estevão, nossos amigos, seguidores. A coisa está ganhando uma dinâmica, né? É importante a gente aguardar aí para ver que decisão o Supremo vai tomar amanhã, mas a tendência é que o Supremo siga na mesma linha definida pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Talvez só o que está se discutindo lá no Supremo é uma possibilidade de adiamento da CPI para depois que seja possível fazer as atividades presenciais no Senado. Mas, enfim, o Congresso certamente vai esperar essa definição do Supremo, mas a coisa está ganhando uma dinâmica própria, que não parece agora autorizar a gente a imaginar que essa CPI não vai acabar saindo, porque desde o início da semana a movimentação está intensa lá no Senado e também na Câmara, e aí eu vou falar um pouco sobre isso depois, no sentido de se instalar uma comissão parlamentar de inquérito, ou talvez até mais de uma, para investigar essa questão da pandemia. Porque o que acontece? Lá no Senado tá se criando, está ganhando corpo lá, maioria lá, a ideia de fazer uma investigação mais ampliada. Só que a Secretaria-Geral da Mesa do Senado informou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que a CPI não poderá investigar diretamente governadores e prefeitos, porque isso seria papel de CPIs criadas, no caso dos governadores, nas assembleias legislativas, no caso dos prefeitos, nas câmaras municipais. Mas a CPI do Senado ela poderá investigar o repasse de verbas, quer dizer, pode investigar na linha do que o governo argumenta, que repassou o dinheiro para os estados e para os municípios, e aí insinua, né, que esse dinheiro possa ter sido desviado lá na ponta. Isso pode ser investigado, né? Então, há o caminho que hoje lá no Senado parece que é o caminho que que vai prevalecer, é a ideia de se fazer uma CPI ampliada com esse escopo aí. Só que já começou uma movimentação na Câmara de partidos de oposição para tentar colher assinaturas lá na Câmara para fazer uma investigação focada no governo federal. Então existe também hoje essa movimentação acontecendo aí. Enfim, a coisa ganhou uma dinâmica, e não me parece, a essa altura, que vá se escapar de se ter algum tipo de investigação a respeito das ações governamentais que foram tomadas no Brasil para combater a pandemia. Você disse tudo. Agora, eu ressalto o que também disse ontem, que a gente não perca o foco, né? Porque tanta necessidade de buscar culpados, muitas vezes deixamos Exatamente. que a pandemia se amplie e faça mais mortes. A ideia é justamente ao contrário, pelo menos deveria ser. Agora, Estevão Damasio, lembrando também ao nosso seguidor e à nossa seguidora, como disse o Rodolfo, que agora o Senado deve caminhar para entender como foi gasto o dinheiro, e isso não pega diretamente governadores e prefeitos, mas pega as suas administrações. E essa ideia já tem uma lista ampliada no Senado de 41 assinaturas, justamente nesse sentido.
E a informação é que o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, deva anunciar, como disse Rodolfo Lago, após a decisão do Supremo Tribunal Federal. Como é que você está vendo, Estevão Damasio, na sua visão analítica, todo esse cenário relativo à CPI da Covid? Primeiro, lamentando o fato de que, como frisamos ontem, você acaba de reafirmar, infelizmente, matérias estratégicas importantes para o país, que tem a ver até com o combate à pandemia e a consequente recuperação da economia, esses assuntos ficarão em segundo plano. Ainda mais num cenário preocupante, como destacado pelo Rodolfo, caso a Câmara também queira, buscando as atenções da mídia e da sociedade, enfim, buscando os holofotes, instalar a própria comissão parlamentar de inquérito lá. E aí nós temos dois cenários distintos. O presidente Jair Bolsonaro, obviamente, eu não vou dizer que ganhe, mas ele deixa o foco principal da CPI que deve ser instalada no Senado, caso, de fato, em uma única CPI, abra-se essa possibilidade de um dos objetos da investigação serem os repasses do governo federal aos estados e municípios para combaterem a pandemia. Por quê? Porque se fosse só a tese principal que embasou a CPI, a ideia da primeira CPI, que é investigar uma suposta omissão do governo federal, obviamente o foco seria principalmente o Ministério da Saúde e as ações do presidente da República. Seriam os personagens das sessões que iriam ocorrer ou que ainda vão ocorrer no Senado. Quando você expõe também a necessidade de investigar os recursos do governo federal repassados aos governadores e aos prefeitos, obviamente, o leque de convocações ou convites vai se ampliar bastante. E aí eu vejo que o governo Bolsonaro e o próprio presidente podem ganhar uma maior flexibilidade e um maior tempo para convencer, conversar, dialogar e até maturar a tese de que o combate à pandemia é também de responsabilidade dos estados e dos municípios. Primeiro, assim, responsabilidades. É bom frisar que o governo Bolsonaro insiste em ter repassado dinheiro para investirem no combate à Covid por meio do reforço das suas redes estaduais e municipais de saúde. Porém, os governadores e os prefeitos, especialmente os governadores, insistem em destacar que aquela grana repassada, ou boa parte dela, já veio como despesa obrigatória. Já era um repasse obrigatório do governo. Não foi um repasse especial. Esse vai ser um bom argumento e pode dividir o cenário das sessões da Comissão Parlamentar de Inquérito. No Senado, Bolsonaro, no entanto, mesmo ampliando o escopo das investigações, não deve ter vida fácil. O número de senadores independentes é muito alto, então, provavelmente, Bolsonaro não terá a maioria dos 11 membros da comissão. Questão de vida ou morte para ele, exagerando um pouquinho, é ter o presidente ou o relator da comissão, que também vai ser difícil, porque o Senado não é uma casa pró-Bolsonaro, em tese. Já a Câmara, aí sim, se for instalada uma CPI na Câmara, provavelmente, tendo o Centrão, que não é fiel, mas é pragmático, ele, teoricamente, pode ter uma maioria na CPI da Câmara. Mas no Senado, Bolsonaro não deve ter vida fácil, não, mesmo ampliando esse escopo das investigações. Diante desse cenário que vocês dois traçaram, assim, só reforça aquilo que nós dissemos ontem e repetimos hoje. Realmente, os assuntos que são fundamentais para o país vão ficar segundo, terceiro ou quarto plano. E o mais interessante, se não é surpreendente, é a fala do ministro da Economia ontem, Paulo Guedes, que participou de um encontro online promovido pelo Bradesco, e ele disse
creiam vocês ou não, pelo menos foi destacado pelo próprio Bradesco, que o ministro disse que ele está muito otimista quanto à votação das reformas e a resolução do orçamento, porque agora o governo tem uma base de sustentação sólida no Congresso Nacional. Eu fiquei pensando, falei, será que o ministro é iludido? Será que o ministro é inocente? Ou será que ele é um grande otimista? Resolvi apostar na terceira hipótese. Tomara, né? Vamos ver. Mas agora chegamos naquele... Jardim, só um momentinho. Vocês viram, isso me preocupou bastante, porque eu não tinha pensado em nada parecido. Tem uma tese aí de que o Arthur Lira, o Bolsonaro viajaria, deixaria o país para que o Arthur Lira sancionasse o orçamento e aí o presidente escapasse de qualquer acusação de crime de responsabilidade. Vocês viram isso? Isso me chamou a atenção. Estevão Damasio, neste país... Estevão Damasio, neste país, tudo é possível, amigo. Aqui, uma vez, me falaram numa eleição que eu trabalhei há muitos anos atrás que eu devia olhar para o céu. Eu falei, mas por quê? Porque aqui vaca voa e às vezes cai na sua cabeça. Então, o Brasil, tudo é possível. Esperamos que não. Mas vamos lá. Agora a gente tem que ir para aquele momento aposta de hoje e volta Rodolfo Lago. Contigo, Rodolfo. Assim, aposta de dias de muita confusão, né? Com toda essa discussão aí em torno dessa CPI e outras coisas, infelizmente com todo o resto parado, como bem você disse, Alexandre. Aí a grande questão aí, no caso, é a movimentação, a gente deve observar, do MDB, né? O MDB está querendo a relatoria da CPI para se vingar do fato de ter perdido o comando da Câmara e do Senado. Então, observemos dois personagens nessa história, Renan Calheiros e Eduardo Braga. Bem lembrado, Rodolfo Lago, bem lembrado. Vamos a ele, Estevão Damasio, a aposta de hoje. O senador Renan Calheiros que já deu entrevista destacando que se o governo não tem nada a esconder, por que está tão desesperado? Está temendo tanto uma CPI, já é um sinal claro do que o Rodolfo destacou. Mas, rapidamente, amanhã o plenário do Supremo endossa a instalação da CPI, porém, eu aposto que a instalação da mesma ela começar a funcionar só no segundo semestre, se começar a funcionar no segundo semestre. Eu faço uma aposta na mesma linha, não tem outro jeito. A Capital Federal, para quem está aqui acompanhando as notícias, sabe que todo mundo está com o olho em cima dessa questão relativa à CPI. Então, a aposta de hoje é articulações a mil no Senado Federal para poder justamente fazer a composição dessa CPI e esperar amanhã o que vai acontecer no Supremo. Mas a coisa é essa, não há onde fugir. Felizmente ou infelizmente, depende de que lado se está. De qualquer maneira, chegamos ao final deste conteúdo, que é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade do Jornal de Brasília. E está sempre disponível no site do Jornal de Brasília.com.br, também do imagemecredibilidade.com, nas redes sociais e também no Spotify. E lembramos a vocês, essa semana tem de novo o conteúdo JBR Saúde, com Estevão Damasio. Amanhã é quarta-feira, ele vai anunciar para vocês qual é o conteúdo dessa semana. Até amanhã, meus amigos. Tchau, gente. Um abraço. Um abraço, gente. Até amanhã.